Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo de número 37, no versículo de número 5. Gênesis 37, 5. Aleluia. Gênesis 37, 5. Todos acharam? Primeiro livro das Escrituras. Diz assim, versículo 5. Teve José um sonho. O que José teve? Um sonho. Que contou aos seus irmãos. Quando ele teve o sonho, o que ele fez? Contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram mais ainda. O que aconteceu quando ele conta o sonho? O odiaram mais ainda. E ele disse: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos. E disse: eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua, as 11 estrelas, se inclinavam a mim. Contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e os teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Seus irmãos o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Bem, vamos orar? Pai Santo, te agradecemos por essa manhã aqui congregados em torno do teu santo nome, do nome do Filho de Deus. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento em que nós entoamos louvores ao teu santo nome e percebemos a sua presença. Somos gratos por isso. Pedimos que a sua palavra encontre, Senhor, esse coração aberto que ouvimos o teu Espírito que o Senhor busca, que gera vida em nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Essa semana eu não me lembro que dia exatamente, mas foi num dia normal de trabalho, num momento de trabalho, só não me lembro o momento. O Senhor disse assim: eu planto meus planos no coração de homens que sonham. Eu planto os meus planos no coração de homens que sonham. E aí eu tive um vislumbre na minha cabeça, porque logo que a gente ouve alguma coisa de Deus, a gente já vai para as Escrituras para poder assemelhar o que está sendo dito no coração. E o primeiro nome que me veio à mente, a primeira fala, a primeira situação foi José. E fui depois pensando em outros. E dali, pensando nisso tudo, o Espírito de Deus foi ministrando no meu coração, mostrando sobre a questão dos sonhos nas Escrituras. Eu fui muito ministrado quando jovem sobre sonhos. Fui muito ministrado. Confesso que foi muitos deles que me impulsionaram em muitas coisas, mas outros deles também que me frustraram muito também. Mas eu entendi uma coisa, que nós devemos olhar para as Escrituras, e as Escrituras nos orientam como de fato Deus pensa sobre sonhos. Porque quando nós ouvimos essa palavra e aplicamos a nós temos uma seguinte percepção. Qual é? A percepção de que um sonho é um sonho de uma casa, de um carro, ou uma mulher que há muito tempo está buscando um filho, um sonho de ter um filho, um sonho de se casar, e nós atribuímos isso a sonho. Só que nós olhamos para as Escrituras, isso não tem conexão. A Bíblia não chama isso de sonho. Então o que a Bíblia chama? A Bíblia chama de desejos do coração. A Bíblia vai falar de satisfação do coração, de prazer do coração.
Está errado tratarmos isso como sonho? Claro que não, porque Israel, quando sai do da Babilônia, o texto bíblico diz que quando eles saíram da Babilônia, eles estavam como quem sonha, diz o Salmo 126, e nós estávamos como quem sonha. O sentimento era como se alguém tivesse alcançado algo que muito almejava, e você vai ver que a palavra sonho no nosso português é um pensamento fantasioso de algo que se espera, ou que se busca, ou que se imagina. Então as Escrituras, ela vem nessa manhã nos orientar a respeito dessa verdade. E o texto bíblico mostra que José teve um sonho, depois ele teve um outro sonho. Só que nós precisamos entender essa diferença entre o sonho que as Escrituras tratam e o desejo do nosso coração. No Salmo 37:4, o texto bíblico diz assim, deleita-te no Senhor, ou seja, se satisfaça no Senhor, coloque a sua disposição prazerosa no Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Quando o texto diz no Senhor, mostra para nós que nós precisamos estar dispostos no Senhor, termos o nosso prazer ajustado para aquele que tem bons pensamentos ao nosso respeito. Aleluias! Porque nem nós sabemos pedir o que convém. O texto diz em Tiago que nós precisamos orar ao Senhor e pedindo a Ele sabedoria, porque nós não sabemos orar o que convém. Quando nós estamos com fome, nós pedimos logo comida. Senhor, nos dá comida. Mas nós não sabemos os planos de Deus. Às vezes Deus não quer dar comida, às vezes Ele quer que jejue. Então é muito abrangente a realidade daquele que pensa pensamentos de paz ao nosso respeito. Então nós precisamos entender o seguinte: o que a Bíblia fala sobre sonhos? A Bíblia vai falar, e nós vamos depois falar mais à frente sobre isso, que o sonho ele precisa ter um caráter redentivo. É isso que a Bíblia vai ensinar a respeito de sonho. Mas então, pastor, quer dizer que eu não posso sonhar em morar numa casa própria, uma vez que eu tenho um aluguel, que eu pago o aluguel? O sonho precisa ser redentivo. Se você ter uma casa está dentro da redenção do plano de Deus, certamente está atrelado com o que a Bíblia chama de sonho. Se não, é um desejo do seu coração, que se você se deleitar no Senhor, Ele vai conceder no Senhor. Estão me entendendo nessa manhã o que o Espírito de Deus está dizendo? O texto vai falar em Jó 33, irmãos, sobre essa relação do sonho, essa relação do sonho com a Bíblia, com o homem. O texto diz que quando o homem deita na sua cama de noite, Deus fala a ele 1, 2 vezes, Deus fala a ele em sonho, em visão, mostrando sim que Deus fala no sonho. Deus fala quando o homem dorme. Se existe um campo onde Deus ministra, se chama a nossa cama. Eu tenho falado isso por muitos anos, a vocês que já caminham comigo há muitos anos, sabem que eu tenho falado, a nossa casa é um tabernáculo de Deus, é um tabernáculo de Deus, a sala é um átrio, a cozinha é um santo lugar, e o seu quarto o santo do santo. Lembrando que banheiro não é cômodo, né? Quem é arquiteto aqui pode, ou corretora, né, Luzia? Pode me dizer que banheiro não é cômodo. Eu aprendi isso cedo, irmão, senão eu ficava contando 4. Pessoas falavam assim, mas eu moro numa casa de 3 cômodos. Eu falava, mas não tem banheiro? Porque a cozinha tem que ter, a sala tem que ter, mas não tem banheiro. É até que eu descobri que alguém falou, banheiro não é cômodo. Eu falei, então, beleza, então posso falar, moro numa casa de 3 cômodos. Louvado seja Deus. Então nossa casa é um tabernáculo, irmão, é um tabernáculo. Um tabernáculo de Deus. Se é um tabernáculo, o que é a minha cama? A minha cama é um altar. Aleluias. É um altar onde eu tenho o meu momento de descanso, e é naquele momento de descanso que Deus fala. Olha que interessante isso que a Bíblia vai dizer em Jó 33. Quando você descansa, é um dos maiores momentos que Deus fala. Talvez não estamos ouvindo a voz de Deus como buscamos tanto, porque não descansamos. Precisamos dormir, para que Deus possa falar. Dormir literalmente, talvez sim, mas
no Espírito precisamos dormir para que aquele que fala em sonho, em visões de noite. E o texto vai dizer lá em Jó que ele faz isso para desviar o homem do seu mau caminho. Aleluias. Então ali também é o leito de um casal, um leito santo, no momento da relação entre um homem e uma mulher, um dos momentos mais santos, por isso que o autor de Hebreus vai dizer o seguinte, ele vai dizer, há uma necessidade de o leito ser sem mácula, porque é um momento santo, é um momento de visitação de Deus. Acredite no que eu estou te dizendo, quando um homem e uma mulher têm uma relação, há uma visitação da parte de Deus. Por quê? Porque eles ratificam a aliança, eles geram uma geração, há uma visitação de Deus ali, porque é um altar espiritualmente falando. Por isso que você vê, por exemplo, num local chamado um motel, por exemplo, você vê que Satanás, ele intencionalmente, ele lança espelhos para que aquele ato impuro de fornicação que acontece ali, na maioria das vezes, possa ser reproduzido aos olhos espirituais e de todos aqueles que veem, para que possa de fato macular a imagem da santidade da relação entre homem e mulher. Então Deus, ele fala assim quando você dorme na sua cama, e Deus tem dado muitos sonhos para homens e mulheres nesses dias aqui, aleluias. Eu tenho ouvido de vocês muitos sonhos, e eu quero nessa manhã, como pastor dessa casa, encorajar você, não somente a ter sonhos, mas a interpretá-los, amém? Há uma necessidade urgente de que interpretamos o que Deus está falando nos sonhos e visões. Pastor, mas eu não entendi nada. Anote os seus sonhos, escreva os seus sonhos. Mas é muito doido. Só não sonha como a minha filha Isabel, irmão, porque eu acho que o sonho é de 2 horas. Fala, meu Deus, essa menina não dorme, fica sonhando a noite inteira, né? Se for escrever, tem que pegar uma agenda inteira só para uma semana, de tanto sonho que ela sonha. Pai, mãe, eu tive um sonho. Aí você pode preparar, irmão. Se você estiver cansado, você deita para poder ouvir, porque lá vem a história, como diz o Ratimbo, lá vem, senta que lá vem a história. Irmãos, e Deus tem dado sonhos, e muitos de nós temos falado assim, é besteira, e colocamos de lado. Você sabe no seu espírito quando é barriga cheia. Você sabe no seu espírito quando é Deus falando. Então não desprezemos o que Deus está falando através dos sonhos e visões. Então, quando nós olhamos aqui para o texto bíblico através de José, eu quero trazer aqui 3 coisas que o texto bíblico vai nos ensinar a respeito dos sonhos. Se nós estamos falando de sonho, aqueles que são do Senhor para nós, e estamos separando os sonhos que nós podemos chamar de desejos do coração, do qual não é errado, do qual não está fora do plano de Deus, porque uma coisa eu entendi no Senhor: Deus quer ter prazer junto com você. Eu vou repetir: Deus quer ter prazer junto com você. A ideia que nós criamos do Senhor, que é reproduzida pela religião, é o autoflagelo, dizendo assim: Deus quer que eu case com uma pessoa que eu não acho ela bonita, ou ele bonita. Deus quer que eu case, eu tenho que olhar para o coração. Não é esse o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos chama a viver uma vida de prazer nele. De prazer nele. Então nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele quer sim que você tenha prazer na vontade dEle. Mas e quando o meu prazer não compactua com Ele? Aí você sofre, é claro. Aí você sofre porque até que você alinhe o prazer dEle com o teu. Porque o prazer dEle é bom, agradável, perfeito, bom e agradável. O prazer de Deus é. Então nós precisamos entender isso, que na satisfação do nosso coração, Deus quer sim que nós tenhamos um alinhamento de prazer com a vontade dEle, com a nossa. E quando Deus pede para fazer algo que eu não quero, é porque é você que está resistindo à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas e se isso persistir? É porque estás vivo.
E se persistir mais ainda, então morre. E se eu morrer, é lucro. É lucro diante de Deus, é a vontade de Deus manifesta. E aí você vai achar o prazer. Você vai achar o prazer dele. E você vai entender, vai falar, meu Deus, como que eu não tinha compreendido isso? Então nessa manhã nós vamos entender aqui 3 coisas básicas sobre o sonho na vida de José. O texto diz que ele sonhou um sonho. Só que no sonho de José, esse sonho, ele tem uma realidade, deixa eu ver aqui sim, ele tem uma realidade redentiva, porque aquilo que Deus planta no seu coração, eu disse no início, que o Senhor disse, eu planto planos no coração de homens que sonham. Deus um dia plantou essa igreja no meu coração, mas os sonhos não são realizados sozinhos, graças a Deus, pelos nossos hoje pastores que aceitaram e acreditaram que havia um sonho comum, que era um sonho redentivo da realidade dessa igreja. Hoje vocês estão aqui e estão vivendo essa realidade, e eu sei que muitos de vocês aqui estão projetando sonhos, e sonhos dentro das escrituras precisam ser redentivos, só que ele precisa ser redentivos, e eles não são uma realidade solitária. O texto diz que José, ele era assim, ali o texto diz que o molho dele se levantava, e os dos seus irmãos rodeavam em volta dele e se dobravam. Então você percebe que o sonho de José não envolve somente ele, envolve toda a sua casa. Sim, fazendo dele um príncipe, sim, porque é de fato o que aconteceu, mas envolvia pessoas. Todos nós temos uma singularidade nos sonhos redentivos que Deus nos dá. Você não é o coadjuvante do sonho dos outros. Você sim tem um sonho redentivo plantado por Deus dentro do seu coração. Quantos creem nisso? Nós participamos sim dos sonhos redentivos que Deus deu para os outros. E às vezes é até comum, como eu mencionei da igreja. Se você perguntar para o pastor Felipe, ele vai dizer, eu sonhei primeiro. Eu vou falar, não, eu sonhei primeiro, não, eu sonhei primeiro. Por quê? Há algo tão comum deste sonho chamado Igreja do Senhor, Família do Amor em Sertãozinho, que é nosso. E isso é a realidade, mas nós temos sim os sonhos que Deus plantou no nosso coração, que há individualidade. Que há uma individualidade, e nesse sonho, o protagonista do sonho é o Felipe e a sua esposa, e nesse sonho o protagonista é você. Por quê? Porque Deus ele planta de forma diferente sonhos redentivos no coração de muitos. Eu disse aqui na sexta-feira, irmãos, pelo amor de Deus, eu não faço todas as coisas, e nós precisamos compreender isso na igreja como um corpo de Cristo. Não são todos ministros de louvor, não são todos ministros da palavra, não são todos ministros do ensino, não são todos profetas. Paulo vai enfatizar isso para a igreja aos Coríntios, o que ele estava querendo fazer de forma intencional. Você tem um sonho redentivo no seu coração. Há pessoas aqui que Deus tem plantado sonhos, por exemplo, de construir uma escola, de construir um orfanato, de construir uma escola de música, de construir. Há sonhos redentivos no coração, e esse sonho, eu sou um protagonista seu. Quantos estão me entendendo? Eu sou o pastor, mas eu sou o protagonista seu. A posição espiritual dada pelo Senhor, pela sua graça, não faz de mim alguém que interfere e mande no seu sonho que Deus te deu. Quantos conseguem entender isso? No sonho de José, Jacó era Jacó, Israel, o pai da nação. Mas no sonho de José, ele era o príncipe que tirava a sua família da fome de toda a terra e trazia para a provisão de Deus. Quantos estão entendendo nessa manhã? Então o que nós precisamos entender? Se o sonho ele é redentivo, ele estabelece, segundo Mateus 2,12, ele estabelece uma indicação. O sonho ele estabelece uma indicação. O sonho também estabelece, irmãos, o profético.
Conforme nós lemos aqui em 37:5 de Gênesis, ele estabelece o profético, ele estabelece o que há de vir, e também o sonho ele nos encoraja, segundo Juízes 7:12, quando acontece o sonho com Gideão sobre os medianitas, e o texto bíblico diz que aquele sonho encoraja Simeão a fazer guerra, porque ele via que no sonho ele vencia. Então os sonhos eles estabelecem essa realidade redentiva. Sim, se nós temos desejos no coração, eles são bons, agradáveis diante de Deus, e Deus quer realizá-los no Senhor. Ele quer que você se realize no Senhor, mas você tem sim sonhos redentivos, e esse sonho redentivo precisa alcançar o que eu vou chamar agora de interpretação. Você quer sonhar? Você quer sonhar com o que Deus tem para a sua vida? Ou você quer começar a viver a partir de hoje o que Deus tem para a sua vida? Então você precisa estar disposto a começar a interpretar a partir de agora. Por quê? Porque todo sonho ele vai ter uma trajetória. Todo sonho vai ter um início de uma trajetória para ser. Talvez nós estamos vivendo simultaneamente vários sonhos redentivos. Vários sonhos redentivos para a nossa família, para a igreja, para o meio social. E nós estamos vivendo, mas nós precisamos ter uma coisa que eu acredito particularmente que José teve, porque nós vamos ver no decorrer da história isso, a interpretação. Quando o texto bíblico diz que o seu pai, no versículo de número 3, versículo 37 de número 3, 37:3 de Gênesis, diz assim, Israel amava a José mais do que todos os seus irmãos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. O que o papai de José fez? Ele preparou uma túnica, e o interessante diz que foi Jacó que fez, Jacó que trabalhou na túnica, ou seja, ali estava toda a intenção do coração de Jacó para com José. Só que essa palavra aqui, túnicas de várias cores, ela é uma túnica real. A intenção e a tradução correta dessa túnica de várias cores, você pode perceber que na sua Bíblia está itálico várias cores, mostrando para nós que é uma tradução ou uma palavra inserida pelo tradutor para que você entenda o que significa que ela sendo uma túnica diferente. Mas se nós podemos definir o que é essa túnica, é uma túnica real, é uma túnica de um príncipe. O que Jacó estava fazendo? Ele tinha 12 filhos. Dos seus 12 filhos, o que ele olhou? Ele olhou para um e disse: esse vai ser rei. Todos os demais serão cabeças de tribos. No entanto, Jacó, em Gênesis 49, profetiza sobre cada um, singularmente, o sonho redentivo de cada um. Benjamim, você é um lobo. Você é um lobo que de manhã caça e à tarde você reparte os despojos. Ou seja, você é alguém que se aplica no seu vigor da sua vida com muita força, e no final você distribui o seu despojo, porque Benjamim, você é um distribuidor de despojos e de bens. Esse era o sonho redentivo, essa era a redenção de Benjamim. Em contrapartida, Naftali era aquele que interpretava os tempos, e Jacó libera uma palavra sobre Naftali, dizendo que singularmente ele seria uma voz de interpretação dos tempos. Então nós precisamos entender nessa manhã que há uma necessidade de interpretação. Quando Jacó dá a José uma túnica real, ele estava dizendo: filho, você será um príncipe, e os seus irmãos sabiam o significado disso. E nós precisamos pegar essa verdade também, pai e mãe, nessa manhã. Você libera a realidade redentiva, o sonho redentivo para o seu filho. Ou você retém ou você libera. Aleluia, se você crê nisso. Então o texto diz que Jacó libera isso sobre o seu filho. E há uma necessidade do quê?
José interpretar. Eu estou recebendo uma túnica real. Meu pai não está brincando de me dar presentes. Quantos estão entendendo? Ele não está brincando de me dar presentes. O que você tem recebido de Deus nesses dias? O que você tem recebido do Pai nesses dias? Qual é a provisão que Ele tem te dado? O que Ele tem entregado nas suas mãos? Quais são os dons que você tem recebido nas suas mãos? O que você tem tocado, que tem dado certo, que tem resolvido? Aleluias! Eu creio em pessoas que têm que o seu dom redentivo é um dom onde ele coloca as mãos, as coisas resolve. Aleluias! As coisas acontecem. Então o que tem acontecido? Não, pastor, tudo tem dado errado. Não, pelo amor de Deus, existe alguma coisa que você coloca as mãos que dá certo. Pelo menos um bolo você faz e dá certo. Aleluia! Roberto? Cozinha? Aleluia! Então existe alguma coisa que nós precisamos entender. O que eu coloco as mãos, que acontece? José olha e diz assim: meu papai me deu uma túnica de cores, ou uma túnica real. Eu sonho que os meus irmãos estão se dobrando. Eu sonho, alguma coisa Deus está fazendo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O que Ele está fazendo contigo nesses dias? E aí o sonho também precisa ter uma outra realidade de entendimento. Olha como o versículo de número 18 diz, 37 e 18 de Gênesis, diz assim, ó: e viram de longe, aqui se refere aos seus irmãos, e viram de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Segura aí. O texto vai dizer lá atrás, que nós acabamos de ler no início, que os seus irmãos o odiavam por causa dos seus sonhos. Os seus irmãos o odiavam por causa dos seus sonhos. E os seus irmãos conspiraram contra ele por causa dos seus sonhos. Obviamente também era porque o seu irmão amava, mas o texto bíblico diz, com muita ênfase, por isso o odiaram mais ainda. Se o teu sonho não provocar nenhuma resistência, ele não provém de Deus. Vou beber água. E olha só o mistério de Deus aqui nesse texto. A resistência não vem do amigo. A resistência vem dos irmãos. Oh, meu Deus do céu. Existe, infelizmente, mais inveja dentro das igrejas do que fora dela. Porque é um ambiente onde Deus mais dá, mais entrega, mais exalta. O que eu faço então, pastor? Deixo de contar os meus sonhos. E aí? Há quem diga que fala assim, ó, não conte os seus sonhos para ninguém. Não, peraí, não, então conte só para aqueles que vão celebrar. José conta para 11 homens. José conta para seu pai, para sua mãe, ele conta para todo mundo. Todos os da sua casa. Todos da sua casa. Aí você fala, mas José não tinha que ter contado. Se José não tivesse contado, como que cumpriria? Deus tem poder de cumprir? Claro que sim. Então você fala assim, pastor, está querendo dizer que eu tenho que contar o meu sonho para os da minha casa, para os meus irmãos, para Deus cumprir, para eu apanhar e cumprir? Não. É quase isso, Cris. Eu quero dizer uma coisa: quem confia no Senhor não calcula as suas decisões nos outros. Eu vou repetir, pode aplaudir Jesus.
Quem confia no Senhor não calcula suas decisões nos outros. Então, eu já ouvi inúmeros pastores falando, não conta nada. Já ouvi outros pastores, conta sim, porque eles vão te levar para o Egito. Eu concluo com uma coisa, lendo o texto, dizendo, Senhor, conta ou não conta? Conta ou não conta, Senhor? E o Espírito de Deus me deu essa frase, quem confia no Senhor não calcula as suas decisões nos outros. Amém? Então, quando nós confiamos no Senhor, nós não devemos calcular, eu vou contar ou não vou contar? Porque pode ser que você esteja contando para aquele que vai patrocinar o sonho redentivo de Deus na sua vida. Então a comunicação, essa também é forte, gera provisão. Deus, ele intentou que a provisão dele viesse da mão de pessoas. A provisão de Deus viesse da mão de pessoas. E isso é um negócio esquisito da parte de Deus. Por quê? Porque aí eu tenho que depender do meu irmão, que tem um recurso que eu não tenho, quer seja financeiro, quer seja de influência, quer seja de oportunidade, mas eu dependo desse irmão para que a realização disso aconteça. E Deus olha e fala assim, é disso que eu gosto de comunhão e dependência entre os santos. Aleluia. Família do amor não existiria mais nem aqui, igual diz minha mãe, nem na China, se não tivesse a dependência desses santos que estão aqui, de forma alguma. E isso, irmãos, é algo que eu guardo aqui no coração de verdade, porque essa é a gratidão. Todos nós temos que levar gratidão de todos os sucessos, de todas as conquistas que nós temos. Nós temos que achar um ponto da gratidão. Isso é muito forte diante de Deus, porque tudo que acontece na sua vida, de bom, de agradável, de conquista, você precisa achar, aqui existe algum ponto de gratidão. Qual é? É o Fábio. Se não fosse o Fábio, não teria acontecido isso. O Fábio é meu ponto de gratidão. Quantos estão entendendo nessa manhã? Não, mas também é a Dulcineia, que é meu ponto de gratidão. Esses dois irmãos, se não fosse eles, sabe por quê, irmãos? Porque em algum momento das suas conquistas, da realização, ainda mais se tratando de sonhos redentivos de Deus, e Deus é extravagante nas suas realizações, Ele é extravagante. José era um menino de 17 anos, em quase 13, 12 anos ele joga José como governador do Egito, joga o menino lá em cima, ele chega, sou governador do Egito, sem vergonha dos meus irmãos. Agora, ele não faz isso. Olha o que ele faz, olha o que ele diz no final de Gênesis. Isso é poderoso demais. Gênesis capítulo de número 50, versículo de número 18. Os seus irmãos se apresentam a ele logo após a morte de seu pai Jacó, e os seus irmãos tinham medo. Morreu Jacó, agora José vai se revelar. Agora José vai pegar e vai falar assim, sabe aquela cisterna sem água que vocês me jogaram? Senta aqui que o pai agora vai dar a lição para vocês. Ele não fez isso. O texto diz que os seus irmãos estavam preocupados, e o texto diz que eles se prostraram. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante de ele e disseram, eis aqui por teus servos. Eles falaram assim, nós somos os teus servos, os teus escravos. Por favor, José, nós somos os seus escravos. A ênfase do texto é essa. E José vira para eles e diz assim, no versículo 19, aqui José tinha a gratidão no coração. José disse, não temais. Fala assim, vocês estão com medo? Não temais. Porventura, estou eu no lugar de Deus? Aí ele vai dizer ainda no versículo 20, vós bem intentaste mal contra mim. Quer dizer, vocês foram maldosos,
vocês me invejaram, vocês me causaram mal. Porém, Deus intentou a fazer o bem. Aquele que confia no Senhor não calcula as suas decisões nos outros, porque ainda que os outros pensem diferente ou haja maldade, Deus intentou para o bem para mim, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Então José, naquele momento, ele diz o seguinte: a resistência de vocês foi necessária. Então, qual é a enfermidade central no nosso dia? Presta muita atenção. Ixi, a hora que é. Oh Deus, vocês me dão mais 10 minutos? Sim ou não? Esse momento não me convenceu. Mais 10 minutos? Aleluia. Olha só, a enfermidade central dos nossos dias é uma enfermidade do que nós queremos que a vida esteja em tudo funcionando. Isso é uma enfermidade, irmãos. Para a Bíblia, isso é uma enfermidade. Tudo certinho, eu ganhando bem, pagando as minhas contas, ofertando, dando dízimo, que seja, não dei o dízimo, não consegui dar o dízimo. Meu Deus, está tudo errado. Não está funcionando. Meu Deus, não consegui pagar a conta. Está tudo errado, não está funcionando. Meu Deus, o meu filho está desobediente. A minha filha está na fase da adolescência e não consegue me obedecer, me ouvir, me responde. O meu marido não se comporta como alguém que me ama, que me trata bem. A minha esposa não me procura, não me trata com carinho. As coisas não estão funcionando. Então a enfermidade central dos nossos dias é que a gente quer tudo funcionando, tudo certinho. Você sabe de uma coisa? Os homens na geração passada, eles não pensavam assim. Eles tinham algo dentro deles, que é o que raramente a gente faz: adoração. Quando nós lemos Jó 1:21, que o texto vai dizer o seguinte, que Jó se prostrou e disse assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Nós estamos vendo ali um homem com toda a vida bagunçada. E ao detalhe, não foi pelo diabo, não foi pelo seu pecado, foi por Deus. Deus mexe na vida das pessoas, Deus mexe na vida dos seus santos. Claro que sim. As coisas não funcionam porque Deus quer que não funcione. Claro que sim. Sabe por quê? Porque existe uma enfermidade. Raramente adoramos. Raramente adoramos. E nós devemos ser uma geração que não possui essa enfermidade de querer tudo funcionando. Na verdade, nós devíamos, quando as coisas não funcionar, fazer como esses homens fizeram. Meu filho está indo para um mau caminho. Oh Deus, eu te adoro. Tu és aquele que fez todas as coisas. No meu trabalho as coisas não estão dando certo. Senhor, o Senhor é dono disso daqui. E eu te adoro. Então raramente adoramos. E aí nós abortamos os sonhos redentivos. Por quê? Porque as coisas não funcionam, irmãos. Desde 99 eu me entreguei a minha vida ao Senhor. Desde 99 o meu coração pulsa para servir ao Senhor, com tudo aquilo que eu tenho. Nesses anos, todo sonho redentivo que Deus me deu sofreu tantas resistências, que eu sim, em alguns momentos eu considerei: esse sonho não é de Deus. Mas nós estamos recebendo nessa manhã da parte de Deus uma outra leitura. Os sonhos redentivos de Deus têm resistência, e dos nossos irmãos. Só que esses irmãos fazem parte do sonho também. É isso que é uma loucura da parte de Deus dentro das realidades da Bíblia. Nossa cultura vê que é mais benefício, irmãos, usar Cristo do que conhecê-lo.
Usar Cristo do que conhecê-lo. Eu vou traduzir isso para você. É você pegar e falar o seguinte: Senhor Jesus, me dá um aumento de salário porque eu não estou conseguindo pagar as minhas contas, olha como está difícil. E ele diz assim: não é momento de você ficar preocupado em pagar as contas. Venha me conhecer, venha me adorar. Raramente adoramos, mas nessa manhã precisamos adorar. Senhor, eu estou com uma enfermidade que eu não sei onde vai parar. Essa enfermidade pode me levar até a morte, Senhor. Nossa cultura vê mais benefício em usar Cristo do que conhecê-lo. Senhor, o Senhor cura. O Senhor cura. Ele diz: eu curo, mas eu sou o seu amigo. Oh Deus. Mas o Senhor provê. Eu provê. Eu sou o provedor, mas eu sou o seu amigo. Paulo vai dizer em Filipenses 3:8. Põe para mim Filipenses 3:8. Isso é maravilhoso aos nossos olhos, irmãos. Nós precisamos compreender isso. Ah, Senhor, ajuda-me a comunicar isso. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, ou seja, lixo que se dá para cachorro. Escória, para que possa ganhar a Cristo. Essa palavra escória é a mesma palavra usada pelo alimento que você não presta mais, você dá para um cachorro. Aqueles alimentos que sobram, é a mesma palavra usada para lixo. Então quer dizer, eu considero tudo como um lixo pelo conhecimento de Cristo. Dr. Larry Crabb, o autor do livro O Silêncio de Adão, ele disse que ele estava pregando em uma palestra e falando sobre o conhecimento de Cristo. E ele disse assim que o senhor de 84 anos, ao terminar a palestra, ele chegou até ele e disse assim, 84 anos, disse assim: Dr. Crabb, eu perdi a minha esposa há 5 anos. E há 5 anos eu sento para tomar o café todas as manhãs, e uma dor profunda invade meu coração. Eu já orei ao Senhor por inúmeras vezes para que Ele pudesse tirar essa dor de dentro de mim, e Deus não tirou. Mas nessa manhã, doutor, você falou sobre algo. Você falou sobre Cristo. Você me fez contemplar Cristo. Você me fez contemplar o Senhor Jesus. E a contemplação do Senhor Jesus é maior do que qualquer dor. É maior do que qualquer dor. Ele disse assim, que ele colocou as mãos no ombro dele e disse assim: doutor, sempre que pregar, enfatize Cristo, não as dores. E ele foi embora, e ele disse que aquilo foi impactante para ele. Então nós precisamos entender, irmãos, nessa manhã, teremos resistência, mas a nossa contemplação a Cristo muda todas as coisas. Os nossos sonhos também possuem uma concepção de realidade, irmão. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, certamente ceifará. José vai para uma masmorra e fica 10 anos numa masmorra. 10 anos numa masmorra. Simbolizando aqui literalmente Gálatas 6:8, que tudo que o homem semear, certamente ele colherá. O que José, que o Senhor era com ele, estava colhendo. A Bíblia diz que ele dava más notícias dos seus irmãos para o seu pai, ou seja, ele cometia lashon hará, má língua contra os seus irmãos. Porque 10, eram 11, Benjamim não, mas contra 10 irmãos, Benjamim era irmão da mesma mãe, contra 10 irmãos ele cometia lashon hará. Ia lá e falava: pai, Naftali está fazendo isso. Pai, Ruben está fazendo isso. Pai, o texto diz que era más notícias, da qual Salomão em Provérbios vai dizer o seguinte, para que nós não venhamos nos envolver com isso. 10 irmãos usando língua má, 10 anos na prisão. José. E o que então nós precisamos entender?
Eu sofro, sim, sofro muitas coisas que eu plantei. O sonho redentivo está trabalhando até nisso, sim, até nisso. Até nisso nós precisamos entender, Deus estava sim trabalhando. Por quê? Porque até mesmo numa masmorra, José governava. Ele governava numa masmorra, porque Deus era com ele, até mesmo ele colhendo aquilo que plantou. Neste dia, você está colhendo exatamente o que plantou ontem. Então, que você mude a perspectiva, que não há nada que você faça que não seja uma semeadura. Estar aqui nessa manhã é uma semeadura. Aleluias! Uma palavra liberada é uma semeadura. Pastor, será que eu estou colhendo tudo que eu estou plantando? Não sei, mas eu acredito que uma boa parte do que você está vivendo é fruto do que você plantou, boas e ruins. Só que Deus é tão poderoso, que até mesmo naquilo que estamos colhendo, o texto diz que nós governamos dentro daquilo que Ele está trabalhando em nossas vidas. Então nessa manhã, assim eu quero concluir, nós precisamos entender que Deus sim está nos dando sonhos redentivos, e nós precisamos interpretar esses sonhos. Interpreta o que o Senhor está te dando, interpreta o que o Senhor está falando, entenda que a resistência faz parte do avanço do sonho redentivo. Ninguém que conquistou algo significativo diante de Deus e até mesmo no mundo deixou de sofrer resistências. É muito bonito nós olharmos para Paulo, e Leandro diz isso, que o pastor Valdemar disse isso em determinado momento, eu achei isso maravilhoso. Diz assim, que ele chegou ao pastor Valdemar, o que você poderia me dar, ministrar sobre mim, orar sobre mim. Ele diz assim, e sabe que eu me lembro de Paulo. Se você perguntasse para Paulo, Paulo, me dá as suas revelações, compartilhe comigo as suas revelações, sabe o que Paulo diria? Diria assim, e as aflições? Quer as aflições também? Então nós queremos muitas coisas grandes, muitas coisas boas. Pastor, mas eu não tenho ambição de coisas grandes, coisas boas, de coisas grandes. Eu sou simples. Sim, eu não estou falando que você tem que ser... A simplicidade de Deus é grande. É mesmo assim, é dentro desse campo, a simplicidade de Deus. Mas nós precisamos entender que tudo tem um preço e uma resistência. Tudo tem algo para se avançar com muita força, com muita diligência. E que nessa manhã nós entendemos o seguinte, que é uma concepção de um processo. Precisamos conceber. Eu não consigo avançar um pouco mais, porque entendo no Espírito, porque senão eu vou trazer algo que vai ser uma porção diferente dessa manhã. Mas eu creio que o Espírito de Deus começou a te trazer clareza nessa manhã. Nós precisamos de uma contemplação maior de Cristo, e essa contemplação maior de Cristo vai desfazer as nossas dores, vai sumir as dores. Não estou prometendo nada que a eternidade vai realizar. Aleluia. Não quero te prometer nada que somente a eternidade pode realizar. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a contemplação de Cristo muda qualquer concepção de dor, de aflição, de angústia, de resistência que você possa estar sofrendo. E que nessa manhã você saia daqui entendendo, há um sonho redentivo. Há um sonho redentivo dentro de você. Entenda o processo, interprete, caminhe nisso em nome de Jesus. Quero que você se coloque de pé em nome de Jesus, para que possamos orar. Aleluias. Como diz o Luciano Subirá, para parecer que está acabando. Vem aqui, né, Cris? Chega mais. 2 Coríntios 4, ainda de pé, 8. Paulo vai falar sobre motivos de confiança e de encorajamento. Ele vai dizer, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para a vida de Jesus se manifeste também
no nosso corpo. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Deus quer que exatamente no seu corpo se manifeste os sonhos redentivos. Deus, Ele opera tanto querer como efetuar. Aquilo que você quer de agradável diante de Deus, é Ele que operou, é Ele que está realizando, é Ele que está concebendo. Mas que nessa manhã nós tenhamos consciência disso. Pai, nós oramos e pedimos, Pai, nos dê a compreensão do sonho redentivo que o Senhor está plantando em nós. Pai, em nome de Jesus, nos dê a interpretação, nos dê a consciência de toda resistência, nos dê, Senhor, também a consciência da concepção, que nós precisamos conceber. Assim como aquilo que plantamos nós colhemos, nós possamos também conceber aquilo que o Senhor está gerando em nós. E essa é a nossa oração em nome de Jesus.